Seção 5 da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Artigo 132. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar é órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Artigo 133. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será organizada por ato normativo e o regimento interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior. Artigo 134. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será composta por 3 membros do Ministério Público Militar, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público Militar, juntamente com seus suplentes, para o mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira. Artigo 135. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Artigo 136. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar: Inciso 1. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público Militar, observando o princípio da independência funcional. Inciso 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. Inciso 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público Militar. Inciso 4. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial militar, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Inciso 5. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos e quaisquer outros feitos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Inciso 6. Decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Militar. Parágrafo único. A competência fixada no inciso 5 será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 6. Da Corregedoria do Ministério Público Militar. Artigo 137. A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 138. O Corregedor-Geral do Ministério Público Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, dentre os subprocuradores-gerais da Justiça Militar, integrantes de lista tríplice, elaborada pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral antes do término do mandato pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Artigo 139. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público: Inciso 1. Realizar, de ofício,
ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. Inciso 2. Instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho a instauração do processo administrativo consequente. Inciso 3. Acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Militar. Inciso 4. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Militar que não cumprir as condições do estágio probatório. Seção 7. Dos Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar. Artigo 140. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão. Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral Militar para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 141. Cabe aos Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar privativamente o exercício das funções de: inciso 1. Corregedor-Geral do Ministério Público Militar. Inciso 2. Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Artigo 142. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Seção 8. Dos Procuradores da Justiça Militar. Artigo 143. Os Procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às auditorias militares. Parágrafo 1º. Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral mediante a aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Militar e, nenhum desses aceitando, poderá ser convocado promotor da Justiça Militar para substituição. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral da Justiça Militar convocado ou o promotor da Justiça Militar receberá a diferença de vencimentos correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Artigo 144. Os Procuradores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar. Seção 9. Dos Promotores da Justiça Militar. Artigo 145. Os promotores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às auditorias militares. Parágrafo único. Em caso de vaga ou afastamento de Procurador da Justiça Militar por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do Conselho Superior, promotor da Justiça Militar para a substituição. Artigo 146. Os promotores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar. Seção 10. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 147. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Militar. Artigo 148. A estrutura das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento nos termos da lei.
Capítulo 4 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Seção 1 da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 149. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá as suas funções nas causas de competência do Tribunal de Justiça e dos juízes do Distrito Federal e Territórios. Artigo 150. Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4. Exercer o controle externo da atividade da Polícia do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 5. Participar dos conselhos penitenciários. Inciso 6. Participar como instituição observadora na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, de qualquer órgão da administração pública, direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Inciso 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 151. Cabe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito. Inciso 1. Pelos poderes públicos do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 2. Pelos órgãos da administração pública, direta ou indireta, do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 3. Pelos concessionários e permissionários do Serviço Público do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 4. Por entidades que exerçam outra função delegada do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 152. O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os Procuradores de Justiça e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo de 2 anos, permitida a recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o Procurador Distrital não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público. Parágrafo 2º. O Procurador Distrital somente será dispensado antes do termo de sua investidura por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. São órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. O Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 4. A Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 5. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 6. Os Procuradores de Justiça. Inciso 7. Os Promotores de Justiça.
Inciso 8. Os promotores de justiça adjuntos. Artigo 154. A carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é constituída pelos cargos de Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Adjunto. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor de Justiça Adjunto e o último, o de Procurador de Justiça. Seção 2. Do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 155. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Artigo 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça para mandato de 2 anos, permitida uma recondução precedida de nova lista tríplice. Parágrafo 1º. Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos 4 anos, qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral poderá ser destituído antes do término do mandato por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República. Artigo 157. O Procurador-Geral designará, dentre os Procuradores de Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo de Vice-Presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 158. Compete ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções atribuídas ao Ministério Público no plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 159. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, como chefe do Ministério Público. Inciso 1. Representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 2. Integrar como membro nato o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comissão de Concurso. Inciso 3. Designar o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. Inciso 4. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 6. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 7. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 8. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 9. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Inciso 10. Decidir
atendendo à necessidade do serviço sobre a linha A, remoção a pedido ou por permuta. A linha B, alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei. Inciso 12. Dar posse aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 13. Designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para: a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. A linha C, assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. A linha D, acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. Inciso 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado de concurso para ingresso na carreira. Inciso 15. Fazer publicar o aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e a extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Inciso 17. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, submetendo-a ao Conselho Superior. Inciso 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios após sua aprovação pelo Conselho Superior. Inciso 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. Inciso 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 22. Coordenar as atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Inciso 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 160. As atribuições do Procurador-Geral de Justiça, previstas nos incisos 13, alíneas C, D, incisos 22 e 23 do artigo anterior, poderão ser delegadas a coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão.